Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano dos Anjos e hoje então a gente vai dar início ao tópico 2 da disciplina de Gestão dos Recursos Naturais Renováveis, que tem por título ou por tema os princípios do desenvolvimento sustentável ou os fundamentos do desenvolvimento sustentável. Bom, a gente sabe que a relação do homem com a natureza já é uma relação antiga, uma relação que desde o surgimento da espécie, passando então por vários processos de modificações intensas, como domesticação de espécies, surgimento da agricultura, extinção de várias espécies animais, até chegar ao ponto que nós temos atualmente, né? E desde sempre essa relação com a natureza, o ser humano, a espécie humana usa a natureza como uma fonte dos recursos naturais, né, para atender suas necessidades. E ao mesmo tempo, os resíduos que são produzidos a partir do uso desses recursos naturais, eles são depositados na própria natureza, né, no próprio meio ambiente. Então, com o aumento exponencial da população humana nos últimos 200 anos, né, que a gente pega aqui basicamente esse processo de aceleração a partir da Revolução Industrial aqui, a gente tem utilizado cada vez mais recursos com uma intensidade cada vez maior. Isso tem provocado, como a gente viu na última aula, uma série de modificações já numa escala planetária, né? Então não é só um efeito local como a gente tinha nas populações aqui quando o gênero Homo emergiu há em torno de 5 milhões de anos. Agora a gente já tem esses eventos de modificações já alcançaram uma escala bem ampla, uma escala planetária. Ok. E a gente tem que pensar assim, o que tem por trás, em termos de teoria, dessa relação da espécie humana com os sistemas naturais, né? Então a gente vai abordar um pouco, de forma bem superficial, abordar a teoria dos sistemas socioecológicos, que ela tenta então compreender essas relações, essas interações da espécie humana, dos seres humanos, com os recursos naturais e com diversos outros atores. Bom, e dentro desse corpo teórico, então a gente pode tentar detalhar a partir de um contexto geral, né, que a gente tem como premissa ou toma como ponto de partida que todos os recursos usados pelos seres humanos estão incorporados em complexos sistemas socioecológicos. Então, desde a hora do meu café, por exemplo, até a hora do jantar, a hora que eu vou dormir, eu vou estar usando os recursos naturais, de forma direta ou de forma indireta, e esses recursos que atendem a minha demanda e que atendem a demanda de todos os seres humanos, né, são incorporados em sistemas socioecológicos que estão interconectados, interrelacionados e apresentam então uma estrutura complexa. E a gente pode pensar numa analogia desse sistema socioecológico como um organismo, né? Os organismos são compostos, por exemplo, por órgãos que apresentam determinadas funções específicas, esses órgãos por tecidos por células. Então a gente tem uma espécie de uma hierarquia dos fatores também, né? A gente tem desde a unidade básica, que é o indivíduo, passando desse indivíduo, então, pela relação que ele tem na casa dele, no bairro dele, na cidade dele, no estado, e até alcançar numa escala macro, que é uma escala do planeta, da biosfera como um todo. E esses sistemas eles podem ter essas diversas pode estar estruturado nessas diversas escalas, né? Tanto espaciais quanto temporais também. Então, se a gente entrar com mais detalhe, né, a gente vai ver que esse sistema socioecológico, ele pode ser subdividido em subsistemas, né? E os 4 subsistemas básicos dos sistemas socioecológicos são os recursos. Recursos esses podem ser as florestas, podem ser os rios, pode ser um lago, por exemplo, uma unidade de conservação. A gente tem as unidades dos recursos, podem ser as árvores da floresta, ou os peixes do rio, ou então os frutos da floresta. A gente tem os usuários destes recursos, temos os pescadores que pescam os peixes que estão nos rios, por exemplo. Madeireiros, extrativistas, todos os usuários, né? Inclusive incluindo
todos nós, no final dessa cadeia, né, somos os consumidores. Nesse contexto todo, a gente tem as leis, as normas, as instituições que então, regulamentam o uso destes recursos naturais. Se a gente pensar em sumarizar o sistema socioecológico numa figura, a gente tem essa figura aqui que é bem interessante, embora ela esteja em inglês, mas a gente vai tentar detalhar aqui para vocês. Não tá difícil de compreender também. Bom, basicamente tem aqui todos os sistemas socioecológicos, eles estão interrelacionados ou estão inseridos, vamos dizer assim, no meio que possui as configurações sociais, econômicas e políticas, né? Um determinado país, um determinado estado e um determinado período também. E a gente também tem os ecossistemas relacionados, que podem ser ecossistemas, pode ser dentro de um bioma, pode ser dentro de uma ecorregião, por exemplo. E também pode ser também dentro da mesma do mesmo município que apresentam, por exemplo, duas áreas de floresta diferentes, por exemplo. Então a gente vai ter nessas diversas escalas essas configurações básicas, né, que são as sociais, econômicas e políticas, e os ecossistemas naturais que estão relacionados. Bom, e a gente pode então elencar, identificar exatamente como a gente mostrou no slide anterior, os usuários, né, deste recurso, o sistema de governança que compõe lá as leis, as normas, a política ambiental de um país, por exemplo. A gente tem o sistema do recurso, que pode ser basicamente identificar se é um rio, por exemplo, se é uma unidade de conservação, se é uma mina, uma jazida, ou então a unidade do recurso, pode ser, por exemplo, pode ser o ferro, esse recurso, pode ser a madeira extraída, pode ser o peixe pescado, por exemplo. E notem que todos os sistemas, né, os subsistemas estão interconectados, né? E essas interconexões vão então gerar os outputs, ou os resultados, a partir dessas interações, né? Então, a partir de todas as combinações possíveis aqui, a gente pode, então, tentar compreender a complexidade de um sistema socioecológico, né? Por exemplo, a gente está interessado, de repente, em avaliar como o sistema de governança tem afetado, por exemplo, os usuários, né? Ou então como o sistema de recurso natural eles têm afetado as interações e quais são a culminância dessas interações, quais são os resultados possíveis dessas interações. Então a gente tem várias linhas ou vários caminhos possíveis para tentar estudar e tentar compreender o sistema socioecológico, ou então a gente pode usar uma abordagem mais holística, mais geral, tentar compreender ele de uma forma mais ampla. Ok. Dentro novamente desse contexto geral, a gente pode assumir que o conhecimento científico, conhecimento produzido pela ciência, né, a partir dos cientistas, ele é essencial para sustentar esse sistema socioecológico. Já que a gente tem que partir do pressuposto que a gente só vai conseguir compreender essa complexidade a partir de um método científico em algum rigor científico. Dessa hipótese aqui de conhecimento científico, a gente vai ter apenas o quê? A opinião, palpite, de repente algum conhecimento tradicional, não científico também, mas a gente não vai ter a sistematização, né? Então, uma boa parte da resposta que a gente procura para os problemas ambientais do sistema socioecológico, ele está em assumir que o conhecimento científico ele é essa ferramenta humana essencial para sustentar esses sistemas, né? Só que a gente nota também que o sistema socioecológico eles podem usar uma abordagem mais ambiental, uma abordagem mais econômica, por exemplo, uma abordagem mais social, mais voltada para aspectos ou fenômenos sociológicos. E que há pouca conversa, né, um pouco diálogo entre essas ciências, as ciências ambientais e as ciências sociais. E além disso, a gente tem a questão também das teorias que são teorias mais gerais, né? São one size fits all, né? Apenas um tamanho para se ajustar a todas as coisas, né? Essas teorias, em geral, não conseguem predizer a especificidade, a particularidade de uma determinada situação, de um determinado local.
né? Então, esse é uma das limitações que a gente tem no sistema socioecológico, né? Que é essa dificuldade do diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento e essas teorias que são generalistas demais ao ponto de não conseguirem predizer as particularidades de uma determinada situação. Bom, e como regra geral, o que a gente tem? Que a previsão de colapso dos recursos, quando ela poderia acontecer, né? Então, vamos pensar assim, eu estou usando uma floresta e lá eu estou extraindo basicamente madeira. Eu estou pegando as folhas do jaborandi, por exemplo. Quando é que a gente tem uma maior probabilidade ou uma maior propensão desse sistema socioecológico entrar em colapso? Quando os usuários, por exemplo, são muito diferentes ou são muito diversos, isso aumenta a probabilidade de colapso. Quando não há comunicação entre os usuários também, e quando eles falham em desenvolver regras e normas para manejar os recursos, né? Então, quando eles têm muita gente interessada, muitos usuários diferentes, com interesses diferentes, e se eles não se comunicam, né, não estabelecem um canal de comunicação com transparência, além de não desenvolver essas regras, né, para garantir a persistência desse recurso natural, é muito provável que no futuro próximo, por conta da insustentabilidade, né, dessa atividade, muito provável que essa atividade entre em colapso. Ah, esse papagaio que tá gritando aí não é meu, né? É da vizinha aqui. Então eu não uso, eu não tenho pets desse tipo em casa, tá? Só para deixar claro. E vocês vão ouvir com frequência ele gritando nas aulas, né? Ok. E além disso, a gente tem outro fator, né? Por exemplo, se a gente tem essa outra circunstância aqui, de que as pessoas, a comunidade ou os usuários estão organizados, por exemplo, em uma cooperativa, estão organizados em associações, por exemplo, isso pode é, aumentar a resiliência desse sistema socioecológico, né? E também os atores, as lideranças locais se auto-organizarem, né, e produzirem então efetivas regras de manejo dos recursos. Isso é bem interessante. Vamos pegar o exemplo da Coex em Carajás. Se por um acaso não houvesse organização nenhuma, né, e todos os usuários usassem da maneira que achassem mais conveniente para si, né, a folha do jaborandi, a chance desse sistema colapsar e de acabar e da espécie se tornar extinta localmente era bem alta, né? Mas só pelo fato deles terem se organizado numa cooperativa e terem estabelecido então essas regras de uso desse recurso natural, a chance de sustentabilidade ao longo das próximas décadas, né, é maior só por conta dessa capacidade de organização e de produzir essas efetivas regras de manejo dos recursos. Bom, então a gente entra no que seria o conceito de desenvolvimento sustentável, né? O que é o desenvolvimento sustentável? Bom, o conceito de desenvolvimento sustentável ele surgiu lá em 1987, junto com o relatório Brundtland, que chama Nosso Futuro Comum, né? Então, é um conceito que muitos de vocês provavelmente já ouviram, já assimilaram esse conceito, que é o desenvolvimento sustentável, ele é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade das futuras gerações em atender às suas próprias necessidades, né? Então, isso foi a partir de uma Assembleia Geral, né, que produziu então esse relatório, culminou nesse relatório que então, a partir desse momento, conceituou de forma formal que é desenvolvimento sustentável. Então, é atender às necessidades da população, das pessoas do presente, sem degradar ah, ao ponto de comprometer a necessidade das futuras gerações que ainda estão por vir. Quais foram as medidas que foram apontadas pelo relatório Brundtland? A gente deveria, então, limitar o crescimento populacional, né? Então, a gente está com uma taxa de crescimento
nesse momento, a gente já está alcançando uma estabilidade do crescimento populacional, a taxa está tendendo a se estabilizar, mas a gente houve nas últimas 3 décadas um crescimento acelerado, um crescimento exponencial do tamanho populacional. E uma das medidas seria limitar o crescimento populacional humano, né? Garantir a todos os seres humanos recursos básicos como água, alimento, energia, isso a longo prazo. A preservação da biodiversidade e dos ecossistemas também é um componente importante apontado pelo relatório. E a diminuição do consumo de energia e o desenvolvimento de tecnologias com uso de fontes energéticas renováveis, né? Outras medidas apontadas pelo relatório Brundtland, Nosso Futuro Comum, foram esses. O aumento da produção industrial nos países não industrializados, né, com base em tecnologias ecologicamente adaptadas, para tentar diminuir essa também desigualdade no processo de desenvolvimento industrial, né, que é um componente importante para reduzir a desigualdade. O controle da urbanização desordenada e a integração entre campo e cidades menores também é um componente, uma das medidas apontadas. E o atendimento das necessidades básicas dos indivíduos, que é basicamente o acesso à saúde, o acesso à escola e o acesso à moradia. Bom, e mais recentemente, no ano 2015, a ONU lançou então a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. A gente tem uma mudança aqui de algo que era mais anteriormente, mas apontava algumas soluções para algo mais propositivo, né? Com o desenvolvimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável, juntamente acompanhando das metas para alcançar esses objetivos, né? Além disso, teve uma outra inovação que era criar esse pano de fundo aqui para garantir a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, que é focar nas pessoas, na prosperidade, na paz, nas parcerias e no planeta. E dentro a gente tem 17 objetivos básicos para alcançar o desenvolvimento sustentável, né? Os primeiros aqui até mais ou menos o 10º está relacionado à dignidade da pessoa humana, né, dos direitos humanos. E o 13º, o 14º, o 15º estão mais relacionados à questão ambiental, né? O desenvolvimento sustentável das atividades relacionadas ao meio ambiente. Por exemplo, o 13º, combate às mudanças climáticas, o 14º, vida debaixo d'água, e o 15º, vida sobre a terra. Okay? Bom, então a gente entra agora para tentar compreender alguns princípios básicos da economia ambiental, né? Como é que funciona isso? Bom, a gente tem que partir do pressuposto que toda degradação ambiental, ela basicamente ocorre por razões econômicas. Tirando alguns eventos de desastres naturais que não têm interferência direta da espécie humana, a maior parte da degradação ambiental, inclusive em largas escalas, né, a gente já pode atribuir por razões econômicas, né? Vamos pensar só um exemplo da Vale, né, lá em Brumadinho, lá em Mariana, por exemplo, né? São desastres de grande magnitude e que tem por trás razões econômicas, a exploração de recursos naturais, basicamente, né? Então, a degradação ambiental basicamente ocorre por razões econômicas. Bem, e os danos ambientais, eles frequentemente têm relação com os princípios econômicos, né? Já que a degradação deriva por razões econômicas, e os danos ambientais, por conta disso, ele tem relação com os princípios econômicos. Então, a alternativa da economia ambiental, a solução para esse problema, seria incorporar os princípios econômicos na conta final, né, vamos dizer assim, da produção desses danos ambientais aqui, né? E o que não é feito, né? Basicamente, na economia convencional clássica, né, o meio ambiente, o uso de recursos naturais não é posto nessa conta diretamente. Bom, e qual é o dogma central da economia moderna, né? A gente tem que duas pessoas felizes, né, fazendo uma transação econômica, né?
Transações voluntárias ocorrem apenas quando são benéficas para ambas as partes envolvidas. Ninguém é obrigado a fazer uma transação econômica, a não ser que seja por vontade própria, né? Então, as duas partes têm que entrar em um acordo em comum e então concordarem que aquilo é uma transação benéfica para ambas as partes, certo? Isso é uma ideia básica, né? Ok. Algumas transações, né? Transações entre indivíduos, entre corporações, qualquer tipo de transação econômica, não leva em conta, por exemplo, que para produzir esse bem ou esse serviço, esse indivíduo aqui promoveu a degradação ambiental, por exemplo. Teve que cortar uma floresta, ah, teve que assorear um rio, por exemplo, teve que lançar fertilizantes em excesso na água, teve que lançar fluentes tóxicos no meio aquático também, e por aí vai. Produziu dano ambiental para então satisfazer essa relação econômica aqui, né? E muita gente que não tem nada a ver com essa transação aqui, que não se beneficiou de forma direta com essa transação, sofre com as consequências da degradação ambiental produzida por esse indivíduo aqui, né? Então, isso nos leva então a seguinte questão: que os custos e os benefícios podem atingir parte da sociedade, né, que não está envolvida diretamente na transação. E esses danos ambientais eles são chamados de externalidade, né? Economia clássica, e não são levados em conta na hora de produzir aquele bem, por exemplo. Então, qual é a ideia da economia ambiental? É incluir esse dano ambiental no processo produtivo, né? Como se fosse uma conta para pagar. Bom, o que diz a nossa Constituição? A nossa Carta, né, Magna Brasileira, né? No artigo 225, ela diz o seguinte: cabe ao poder público e à coletividade defender e proteger o meio ambiente, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, né? Então, a Constituição foi bem inovadora nesse sentido, né? Tipo, trazendo um capítulo, uma parte só relacionado ao meio ambiente e ao uso dos recursos naturais, a partir do artigo 225. E ela diz o seguinte: que o poder público e também a coletividade, né, ou seja, todos os atores que não são poder público, devem defender e proteger o meio ambiente, né, que é um bem de uso comum do povo e é essencial à qualidade de vida das pessoas. Bom, mas quais são esses atores, né, além do poder público? Tem essa responsabilidade, né? Basicamente, a gente tem a academia, né, produzindo ciência, né, para tentar, então, gerar alternativas e ciência para reduzir, para mitigar ou para diminuir o risco ambiental das atividades produtivas. A gente tem a população, que pode ser representada, por exemplo, por organizações civis, né, por ONGs, alguma coisa assim nesse sentido. Mas a população também, desde que organizada, ela tem um papel fundamental nesse processo. E a iniciativa privada também, né, já que uma boa parte ou quase todas as atividades estão inseridas nesse sistema socioecológico, acabam então por produzir efeitos colaterais, externalidades, que são compartilhados com a maioria das pessoas, que não tem nada a ver com aquela relação econômica, e para então oferir os lucros daquela transação econômica, né? Então, a iniciativa privada, a população, a academia, o poder público, cada um tem seu papel e deve exercer ele com o máximo de responsabilidade, de modo a dirimir, a minimizar ou a mitigar os efeitos colaterais dessas relações com o uso dos recursos naturais. Bom, e a preservação e o sustentável dos recursos naturais, por exemplo, a gente pode pensar em algumas alternativas, então, nesse sentido. Primeiro seria, por exemplo, diminuir a demanda por recursos naturais, né? Pensar em reaproveitar, reciclar, diminuir também insumos nos processos de fabricação, é uma alternativa. Mudar o padrão de consumo, algo que é mais difícil, mas que a gente tem que
tem que entrar com os dois pés, né, na questão, porque ela é o que de fato é, mudaria então a nossa trajetória, né, para o futuro, mudar o padrão de consumo e usar fontes de energia, por exemplo, mais limpas e renováveis. Outras alternativas também, basicamente, é investir em educação, né? Investir maciçamente na educação da geração que está se formando. Pensar em educação ambiental, fortalecer a educação ambiental e seus mecanismos. Educação científica também é algo também crucial nesse contexto. E educação tecnológica também. Ok? Obrigado pela atenção. A gente se encontra no tópico 3 daqui a uma semana. Abraço. Tchau.